Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo segundo desta quinta-feira e com informações importantes, é claro, se tratando de Vasco da Gama. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você sempre fique informado com tudo o que acontece dentro do Gigante da Colina. Hoje, uma tarde bastante agitada de entrevista do técnico Zé Ricardo no CT Moacir Barbosa. Iremos trazer tudo o que rolou durante a coletiva. O Zé Ricardo falou sobre essa partida de domingo contra o Bahia, de fato uma decisão num São Januário lotado, com ingressos esgotados. Iremos aí falar sobre o que o treinador trouxe nesta coletiva, falar também sobre as palavras que ele disse tratando da SAF do Vasco, esclarecer a situação atual entre o Gigante da Colina e a empresa norte-americana 777 Partners e também sobre muitos outros assuntos importantes tratados nesta entrevista. Além disso, falando também sobre Euriquinho, o Eurico Brandão Miranda, filho do antigo presidente Eurico Miranda, falou sobre a SAF do Vasco, respondeu uma questão bastante polêmica, já que ele inclusive faz parte da oposição do clube e de pessoas aí que vão contrário a essa mudança brutal que irá acontecer dentro do nosso clube. Quer saber a opinião do Euriquinho? Fique até o final para que você, de fato, não perca absolutamente nada. Então, vamos que vamos, né, rapaziada? Antes, só deixa aí a sua opinião, o seu comentário sobre o que você vem achando dos nossos vídeos, sobre o que você acha dessa partida de domingo contra a equipe do Bahia. E já iniciar falando sobre essa partida de domingo, pois agora há pouco, antes de gravar o vídeo, tivemos a informação que os ingressos estão esgotados. Setor VIP, arquibancada e social não tem mais ingressos para a partida contra a equipe do Bahia. Hoje, pela parte da manhã, já havia esgotado, né, os ingressos tanto para o setor VIP quanto para a arquibancada, e agora na parte da noite foi confirmado que também a social não tem mais ingressos à disposição do torcedor vascaíno. Expectativa de um grande público. As informações que a gente tem aqui com a arquibancada social, 21 mil ingressos foram colocados à disposição e com a reabertura do setor VIP, mais 1.800 ingressos também estariam sendo vendidos. Ou seja, no geral, num total de 22.800 torcedores vascaínos devem estar presentes em São Januário nesta próxima partida contra a equipe do Bahia. De fato, um caldeirão empurrando o Vasco para entrar de vez no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente o Vasco é o quinto colocado da competição com 10 pontos, enquanto o Bahia é o líder da Série B com 13. Apenas 3 pontinhos separam o quinto, que é o Vasco, e o primeiro colocado, que é o Bahia. E em caso de vitória, o Vasco chega à terceira colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, ultrapassando o Sport atual quarto e também o Cruzeiro atual, Grêmio terceiro colocado e Sport quarto colocado. Expectativa grande para essa partida. São Januário abarrotado de torcedores. E o Zé Ricardo hoje, nesta coletiva que a gente já vai trazer mais detalhes, falou sobre a importância do torcedor vascaíno nesse jogo difícil que será contra a equipe do Bahia neste próximo domingo. Então, dê uma olhada aí nas palavras do treinador do Vasco, falando sobre essa decisão, aliás, que irá acontecer contra o Bahia no nosso Caldeirão. Essas emoções todas, né, do torcedor, da parte da imprensa, a cobrança nossa aqui, pode ter certeza que é a maior entre todas elas, né, da gente querer melhorar, da gente querer evoluir e trazer realmente alegria a todos nós vascaínos. Entendo a insatisfação, nós também queremos melhorar em relação à performance. Importante dizer que a torcida está no seu direito da cobrança quando cobra, mas fica bem claro que quando a gente consegue ter a torcida do nosso lado, ela tem ficado muito do nosso lado, mais uma vez estará no domingo, mediante aquilo que já foi me passado sobre venda de ingressos para domingo. E realmente o São Januário vira um caldeirão para o adversário quando ela está do nosso lado. A gente não quer que isso, toda a força que a gente tem com o São Januário lotado, como nossa torcida cantou o tempo todo e apoiou a nossa equipe, seja uma arma para o adversário. Então a gente tem que estar consciente, estamos traçando uma estratégia para esse jogo, um plano de jogo para essa equipe. Comportamentos coletivos não mudam, mas a gente tem que ter uma estratégia para cada equipe, né, para cada jogo. Foi assim contra o CSA e a gente espera também que a gente consiga ser eficiente contra a equipe do Bahia. A temática, se a gente tivesse vencido um dos jogos que a gente tivesse empatado,
que nós empatamos, estaríamos no G4. Então, não mudaria a importância do jogo que a gente tem contra o Bahia, um respeito muito grande. Primeiro, pelo grande clube que é o Bahia. Segundo, por ser uma equipe dirigida por um treinador que eu admiro bastante, que é o Guto. E terceiro, porque é uma equipe que também já foi campeã brasileira, assim como o Vasco. Então, a gente sabe que a Série B esse ano ela é muito disputada. Mas uma vitória contra o Bahia vai nos dar os 3 pontos, que é o que a gente sempre entra em campo buscando. Confiança com resultado positivo, caso a gente tenha no domingo, realmente a confiança aumenta e certamente nos dá a certeza e a confirmação que a gente pode crescer na competição. Mas, mais uma vez, a gente não vai subir na 7ª rodada da competição, a gente tem que estar próximo sempre ali, se possível, dentro do G4 sempre. Mas o mais importante ali, quando estiver faltando ali 8, 10 rodadas para acabar a Série B, a gente veja comportamento, jogo, rendimento e condições para a gente brigar pelo nosso principal objetivo de que é subir. Então, como vocês viram aí, né, o Zé Ricardo reforçando a importância da torcida vascaína para essa próxima partida de domingo contra o Bahia e deixando bem claro, né, o pedido feito ao elenco cruzmaltino de inteligência e estratégia nessa partida que eu acredito que será uma das mais difíceis do Vasco nesta Série B do Campeonato Brasileiro, principalmente nesta fase inicial, né? O Vasco enfrentou Tombense, Ponte Preta, CRB, CSA, mas ainda não havia enfrentado um adversário que caiu. Aliás, chegou a enfrentar Chapecoense, mas não tem um elenco tão forte, né? Considerado um dos times que irão lutar pelo acesso. E agora enfrenta o Bahia, uma equipe que chegou na 4ª fase da Copa do Brasil, uma equipe que disputou a Copa do Nordeste, uma equipe que tem um elenco bastante qualificado, treinado pelo Guto Ferreira, ou seja, será sim uma das partidas mais difíceis do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro e uma vitória será crucial para o restante da temporada. O Vasco é um clube gigante, tenho certeza que quando entrar no G4 da Série B será uma tranquilidade maior até para o trabalho do próprio Zé Ricardo para o restante desta temporada. Inclusive, o Zé também falou sobre outros assuntos importantes. Durante a coletiva ele não foi só perguntado sobre essa partida de domingo contra o Bahia. Também foi perguntado sobre a sua permanência no cargo de treinador do Vasco da Gama, sobre a pressão que está sendo colocada em cima dele, né? Sobre a possível demissão, sobre a saída. Ele também respondeu essa pergunta nesta coletiva. Então, sem muita enrolação também, dê uma olhada aí das palavras do Zé Ricardo, falando sobre essa pressão feita em cima do seu cargo de treinador do clube, sobre o que ele acha disso e também sobre o que ele espera do Vasco para o restante da temporada. Dê uma olhada aí nas palavras do atual técnico do Gigante da Colina. Acho que chateia toda a classe, né? Porque isso é uma coisa que já está meio que enraizada. Essa manhã eu fiquei sabendo da saída do Pintado, ou seja, mais um culpado, né? Mas acho que o nosso dia a dia é de ter consciência de estar fazendo o melhor. Eu deixei clara a minha admiração e o meu orgulho de trabalhar no Vasco da Gama e vou fazer 110% do primeiro até o último dia que eu estiver aqui. A torcida pode ter certeza, pode desconfiar, mas pode ter certeza que vai ter ali um cara na beira do campo que vai fazer de tudo pelo Vasco da Gama e que vai detalhar ao máximo aquilo que a gente está no nosso controle para que a gente possa entregar ao torcedor, senão hoje a satisfação por um bom jogo mais rebuscado, mas a satisfação por uma vitória, isso a gente vai brigar até o final. Então, como vocês viram aí, né, o Zé Ricardo falou que essa pressão de demissão do treinador é algo enraizado aí do torcedor, não somente vascaíno, mas como no futebol brasileiro no geral, e disse que está trabalhando bem em cima desta pressão. Vamos esperar, atualmente o Vasco de fato é o 5º colocado, numa atmosfera bem melhor do que nessas últimas rodadas, pela posição que o Vasco se encontra na tabela, mas uma derrota domingo contra o Bahia muda completamente a situação atual. Vamos esperar, torcer pela vitória e para que de fato o Vasco trabalhe com mais tranquilidade, o Vasco vencendo, o Zé Ricardo também acaba vencendo e para que o próprio treinador também trabalhe numa tranquilidade maior no seu cargo. A gente vai falar sobre Euriquinho já. Antes, só queria trazer uma importância porque tem como a gente conectar, né, no assunto de Euriquinho com a SAF, com o que foi falado inclusive pelo Head lá da Genoa sobre o trabalho do Zé Ricardo. Antes, só queria trazer uma informação importante para vocês se tratando de Vasco e Guarani. Ontem a CBF confirmou que essa partida será realizada em Manaus. E a gente já tem informações sobre os ingressos, né? Essa partida será realizada no dia 18 de maio, numa quinta-feira, às 9h30 da noite. E a CBF, dia 19 de maio. E a CBF divulgou aí
também que de fato a partida irá acontecer em Manaus, e o Vasco com o Guarani divulgou aí os valores dos ingressos. Os ingressos para arquibancada, setor único do Guarani, estará custando R$80. O ingresso também para o setor do Vasco, no caso, né, estará custando R$160. E o setor da arquibancada do Gigante da Colina, R$80, nos mesmos valores do Guarani. Essas arquibancadas são de setores únicos. Com relação à arquibancada central que irá dividir aí tanto para o Vasco quanto também para o Guarani, estará custando R$240 alguns ingressos e R$120 outros ingressos. Camarote nos valores de 150, a meia e 300 a inteira. Então, realmente uma expectativa de casa cheia aí para esse jogo. Segundo informações que a gente teve, o setor norte e sul estará sendo dividido para as duas torcidas, e o setor central aí, quem comprar vai, não terá essa divisão mais a fundo, mas também acabará acontecendo, né, segundo informações que a gente teve. Uma expectativa também de casa cheia, fazendo com que o Vasco jogue a última rodada contra o CSA em São Januário, ou seja, em casa, joga essa partida de domingo contra o Bahia também em casa, joga a partida contra o Guarani em Manaus novamente, né, com seu torcedor, ou seja, mais uma partida como mandante, e joga as duas outras, tanto contra o Grêmio e também contra o Brusque em São Januário, ou seja, quase 5 partidas com seu torcedor apoiando o Vasco em busca de mais uma vitória. Confirmado o Vasco e Guarani em Manaus pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E agora, para finalizar o vídeo, falar sobre a SAF, né? Hoje, pela parte da manhã, tivemos aí a informação de uma entrevista dada pelo Euriquinho, o Eurico Brandão Miranda, filho do ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, sobre a SAF. Hoje é nítido que o Vasco irá se transformar numa sociedade anônima do futebol e muito provavelmente comandada pela 777 Partners, grupo norte-americano que irá comprar 70% das ações pelo valor de R$700 milhões. Inclusive, desse grupo temos 2 profissionais que trabalham para a Genoa. Um deles é o Sebastian Arens, que é o head de scout do clube italiano. E hoje, na parte da tarde, em entrevista coletiva, o Zé Ricardo inclusive deixou bem claro que após a vitória contra o CSA neste último sábado, ele recebeu uma notícia, né, recebeu aliás uma mensagem desse alemão, do Sebastian Arens, falando sobre o desempenho do Vasco, parabenizando inclusive o Zé Ricardo sobre essa vitória, e o Zé Ricardo retribuiu a gentileza, dando os parabéns pela virada da Genoa em cima da Juventus também, neste último final de semana, o que acabou fazendo com que a Genoa ainda tivesse chance de permanecer na elite do futebol italiano. Ou seja, isso confirma que a relação entre as duas partes estão cada vez mais unidas, está cada vez mais próxima, fazendo com que em breve a empresa norte-americana, além de ter o Vasco em suas mãos, hoje já tem também, né, os profissionais que atuam dentro do clube numa relação de proximidade muito grande. Devido a isso, o Eurico Brandão Miranda, foi entrevistado para saber sobre a SAF, até porque nesta última terça-feira tivemos a reunião lá no restaurante da Almirante com os conselheiros beneméritos do Vasco, para se tratar da empresa norte-americana, da 777, dessa transformação do Vasco em uma SAF. Fez parte desta reunião, né, 48 membros do Conselho de Beneméritos, do Conselho Deliberativo, sendo esses conselheiros beneméritos. Qual era o objetivo desta reunião? Ouvir explicações de representantes da KPMG e também da BTG a respeito desse processo que está acontecendo dentro do Vasco de transferir o futebol para a empresa norte-americana. Inclusive foi a primeira reunião realizada após, né, a AGE que aconteceu neste início de maio para alterar o estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama. E o Euriquinho foi perguntado sobre isso, marcou presença na reunião, soube de tudo que aconteceu, participou, né, das pautas faladas durante essa reunião e foi perguntado em entrevista sobre o que ele achou, sobre as ressalvas que ele poderia dar sobre a criação da SAF. E ele foi bem sucinto em sua resposta e bem esclarecedor sobre qual é a opinião dele, surpreendeu inclusive membros da oposição. Ele disse o seguinte: não sou entusiasta da SAF, mas ela foi à votação, foi aprovada, está definida que ela é o modelo que o Vasco vai buscar. As pessoas tendem a aceitar a derrota. Agora é ver como será a proposta da 777. Ela pode ser boa, pode ser que o Vasco receba uma até melhor, mas o sócio escolher a SAF não tem volta. Ou seja, diferente de outros membros da oposição,
com realmente uma forma de rebater, né, mais a SAF, de reclamar de uma forma mais potente nessa reclamação. O Euriquinho tomou outro partido, um partido muito benéfico para o Vasco da Gama como instituição, para a reestruturação do Vasco no cenário do futebol brasileiro. Inclusive uma resposta essa que causou certa dúvida em membros da oposição do clube. E eu quero saber a sua opinião sobre o que você achou aí do argumento realizado pelo Euriquinho, filho do Eurico Miranda, ao falar que o sócio que é contrário à SAF tem que aceitar a derrota. Eu, inclusive, parabenizo o Euriquinho pelo posicionamento, um posicionamento, volto a repetir, muito benéfico para o Vasco como instituição para voltar a figurar no cenário do futebol brasileiro. Certo é hoje, de fato, há grandes possibilidades do Vasco se transformar em uma SAF e ter a empresa norte-americana 777 Partners como a sua grande investidora. Deixa a sua opinião aí nos comentários, tanto se você concorda com a opinião do Eurico Miranda, quanto também se você acha que a SAF é o melhor modelo para o Vasco da Gama. Esse foi o vídeo, torcedor. Se você curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe também esse vídeo para que todos seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.